Bem-vindos, aventureiros e aventureiras! Voltei para iniciar mais uma história aqui no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Bora lá? O que eu trago para vocês hoje é algo totalmente diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal. Porque quem me acompanha sabe que eu gosto de uma leitura mais hot, uma leitura onde tem ali muita magia, onde tem coisas sobrenaturais, como vampiros, lobisomens, bruxas, mas essa realmente é algo totalmente diferente. Porque esse aqui traz relatos da vida real. Porque nós vamos falar referente à arte da guerra de Sun Tzu. Esse aqui traz a edição completa, que são os 13 capítulos originais. Quem nos trouxe foi a editora Novo Século, só que ele é super curtinho, ele tem apenas 154 páginas. E por mais que quando eu li A Arte da Guerra, eu falei, caraca, esse livro vai ser cansativo. Como é que eu vou ler e trazer isso no canal? Gente, me surpreendeu, porque é uma leitura muito gostosa. Porque, no fundo, tudo que Sun Tzu traz aqui pra gente, se a gente olhar com outros olhos, a gente vai ver que dá para aplicar isso na nossa vida. Então, eu vejo quase que um livro de autoajuda, porque ele traz muitas coisas para que a gente possa pensar e utilizar na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, até mesmo na relação entre pessoas. É muito interessante mesmo. Aqui, eles colocam uma ilustração de como seria, esse cidadão Sun Tzu. O livro não fala muito sobre ele, quem ele foi, sobre a vida pessoal dele. Ela vem mais mesmo relatar sobre os seus feitos, sobre a sua contribuição. Essa história se passou 500 anos antes de Cristo. É uma história que conta sobre dois momentos de guerra. Então, é guerra antes da chegada de Sun Tzu e fazer esse tratado militar e após a sua chegada. Eu vejo Sun Tzu como um homem, um general, que soube aproveitar as oportunidades, os acontecimentos, para criar algo novo, algo que realmente desse certo. Ele olhou todas as histórias e ali ele foi vendo os erros e colocando como deveria ser feito. Aqui vem relatar que, no começo, as guerras eram feitas da seguinte forma. O soberano, através de alguém de confiança, que era um chamado de adivinhos, que vinha falar sobre o futuro, ele ouvia os relatos e, através disso, ele acabava decidindo se entraria em guerra ou não com um estado, um país, enfim, outro reino. E ele passava as ordens para o seu general. O seu general, ele pegava a sua tropa e partia para que pudesse fazer acontecer essa guerra. Mas a forma feita é totalmente diferente do que a gente se imagina, porque quando se entra numa guerra ou quando você tem algum objetivo na sua vida, automaticamente você pensa que você não vai medir esforços e que tudo será válido, ou pelo menos quase tudo. Antigamente, não se guerreava quando se estava um inverno muito intenso ou um verão com altas temperaturas. Também não se feria soldados mais velhos e não se abatia, não matava soldados que já estavam caídos, feridos. Eles passavam vários dias acampados antes de partir para a guerra. Isso eu vejo como desgaste, tanto emocional quanto físico. Você ficar parado num ponto onde daqui a pouco você vai guerrear e ficar esperando. Porque, gente, não tem nada pior do que a ansiedade. É tanto ruim para o lado que ia atacar, para o lado que ia ser atacado. Porque você não sabe o momento do ataque, Então, eu acho isso bem desgastante. Com a chegada de Sun Tzu, que viu ali a necessidade de se fazer algo diferente, porque as guerras foram ficando maiores, foram ficando mais violentas. Então, ele foi colocando ali as suas estratégias. Lembrando que Sun Tzu, a forma com que ele fala, as coisas que ele traz, gente do céu, parece uma pessoa muito arrogante. Parece uma pessoa assim que gosta de mandar.
Mas, conforme você vai lendo, você percebe que ele é aquele tipo de pessoa que sabe do que está falando. E é aquele tipo de pessoa que ele não tolera erro. Então, tem que ser dessa forma, então vamos fazer dessa forma. Aqui eu achei ele arrogante. Ah, isso eu achei. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês os 13 capítulos para que nós possamos entender melhor a cabeça de Sun Tzu e ver como é que nós podemos trazer isso para a nossa vida. Então vamos lá para o primeiro capítulo. O general que ouvir com atenção os meus conselhos e atuar de acordo com eles vencerá. Faça que este seja mantido em comando. Para Sun Tzu, precisamos avaliar 5 fatores. Na visão da guerra, precisa-se avaliar a lei moral. Que a lei moral, ela serve para que você saiba o grau de aceitação daquele soberano. Porque quanto mais o povo aceita, mais o povo confia no seu soberano, mais esse soberano vai poder tomar decisões sem que o povo fique contra ele. Hoje, os nossos soberanos são os nossos governantes. Então, ali a gente tem vereador, senador, presidente, governador, e enfim, a gente tem várias pessoas ali que têm o comando, de certa forma, das nossas vidas nas mãos. E quanto mais a gente confia nesse povo, mais eles agem de acordo com o que eles acreditam que é certo. Nem sempre é certo. Outro fator é o céu. Então, na guerra, tinha mesmo que avaliar sobre a época do ano, né? As estações do ano. Estava frio, estava calor, estava dia, estava noite. Então, isso era muito importante para você criar suas estratégias. Depois tinha a terra, que você tinha que avaliar a extensão, que você tinha que avaliar se era área aberta, fechada. Então, você tinha que ver a quilômetros que você tinha que percorrer. Então, tinha que olhar tudo isso. A parte de comando, que era para saber ali, né, se o seu comando, os seus generais, o seu comandante estavam bem preparados, e também avaliar o outro lado para saber quem ali tinha mais possibilidade de ganhar. E a disciplina, para saber qual o grau de respeito com esse comando, né, com esses generais, quanto a sua tropa, o seu exército estaria ali disciplinado. Isso também traz para a nossa vida. No campo emocional, no campo acadêmico, no campo profissional. Talvez na nossa vida hoje, dependendo dos nossos planos, dependendo do qual campo nós vamos trabalhar, vamos analisar, seja ela acadêmica, profissional ou até mesmo pessoal, nós podemos, de repente, usar todos esses 5 ou criar alguns novos, né? Dependendo da nossa necessidade. Mas sempre precisamos avaliar as coisas que estão à nossa volta para preparar a melhor tática. Segundo, em combate. Na guerra, portanto, faça com que seu grande objetivo seja a vitória e não longas campanhas. Na visão de Sun Tzu, não podemos enrolar em uma guerra. Se você entra numa guerra, você quer vencê-la. E para você vencer, você tem que ser ágil, rápido. Na nossa vida, quando temos um objetivo, criamos um objetivo, o intuito é chegar até ele. E não podemos ficar enrolando, parando no caminho, parando no processo. Porque quando você fica demorando demais, é desvantagem. Vamos olhar na parte da guerra. Existe um recurso. Quando se inicia uma guerra, é injetado um tanto de recurso ali. Mas eles criam ali, vamos dizer, vamos guerrear durante 6 meses. Conforme esses 6 meses já passaram, vai ficando escassos recursos e precisa injetar mais. Sem contar que você entra numa guerra sabendo que você vai guerrear por 6 meses. Quando se passa, aquele seu ânimo, aquele seu desejo de vitória, aquela sua gana, aquela sua ira, ela já vai diminuindo. O povo também sofre, porque automaticamente eles acabam ficando sem recursos, porque os preços vão aumentando, porque isso mexe com toda a economia. Enfim, é muito ruim para uma guerra que ela se estique. Na nossa vida real também, porque quanto mais o nosso objetivo vai se distanciando do prazo que a gente deu, a gente vai desanimando, a gente vai perdendo a força e a gente pode acabar desistindo. E com isso vem a derrota nossa. Nunca se
Coloque para os outros sobre as suas táticas, suas estratégias. Isso vale para a guerra, porque ali você não sabe quem é que está à sua volta. Pode ser um amigo, um inimigo, pode ser um realmente que está lutando pela causa, como pode ser alguém infiltrado. Então, o Sun Tzu é categórico nisso. Não comente sobre as suas táticas. Claro, você vai fazer isso com os comandantes mais próximos, mas com todo mundo, não, porque a maioria ali, eles estão ali para seguir uma ordem, eles não precisam saber de todos os detalhes. Na nossa vida também é assim, não fique propagando o que você está planejando, não fique contando o seu passo a passo, porque isso pode ser prejudicial para você. Vamos ao terceiro capítulo. Ataque por estratagema. Por consequência, está dito, se conhecer o inimigo e a si mesmo, não temas o resultado de 100 batalhas. Se conhecer a si mesmo, mas não o inimigo, para cada vitória, também sofrerá uma derrota. Se não conhecer a si mesmo, nem o inimigo, sucumbirá a todas as batalhas. Nesse terceiro capítulo, Sun Tzu vem nos trazer 3 estratégias e 5 pontos a ser avaliado, que é o que vai fazer a diferença entre ganhar ou perder essa guerra. Então, a primeira estratégia é você impedir os planos do inimigo. Muitas vezes você não vai saber o plano do seu inimigo, então você vai ter que imaginar e com isso criar estratégias para bloqueá-lo. Evitar junções de inimigos em comum contra você, porque isso é muito perigoso. Um exército você consegue lutar, se junta 2 ou 3 fica mais difícil. E atacar o exército no campo de batalha. Então você tem que ter isso em mente, você tem que atacar no campo de batalha e não sair em linhas paralelas, porque isso faz com que a gente perca o foco. Os 5 pontos que ele fala que faz diferença é saber o momento certo de entrar ou não entrar numa guerra, lutar ou não lutar. Então, vamos avaliar se esse é o momento de eu fazer o que eu estou pretendendo ou não. Porque muitas vezes é melhor a gente recuar do que seguir em frente e quebrar a cara. Saber manipular as forças, tanto inferiores quanto superiores. Então, a gente tem que estar atento às forças, ao que acontece ali. Temos que saber se está todo mundo ali no mesmo ânimo, todas as pessoas envolvidas, porque é aquilo que falou, né? Conforme o tempo vai passando, os ânimos vão acabando. Então, se as pessoas estiverem no mesmo ânimo, na mesma pegada, então é mais fácil para que se ganhe essa guerra. Se preparar para pegar o inimigo de surpresa. Então, você tem que estar sempre um passo à frente. A gente pode ver isso na parte, vamos colocar na parte profissional, porque às vezes você está concorrendo a algum cargo, então você tem que apresentar algum projeto, alguma coisa, então você tem que estar sempre preparado para estar um passo à frente daquele seu adversário. Vou ficar por aqui, trazendo então só essas 3 primeiras, mas no próximo vídeo então eu trago o restante para vocês. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.